Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com Adson Levi. Ele é mestre em proteção de plantas e está aqui estudando o begomovírus aqui em Alagoas. O begomovírus, ele é um vírus de uma certa maneira que aparece em qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do continente? Sim, nós temos uma predominância, né, da importância dessas begomoviroses em regiões tropicais e subtropicais. Mas realmente é um vírus que está em vários continentes e em muitos países, principalmente por causa do seu inseto vetor, né? Eles aumentaram de importância, principalmente porque uma espécie um pouco diferente, que antes, na verdade, se pensava que era apenas um biótipo da mesma espécie de mosca branca, mas hoje se sabe que é uma espécie diferente. Então, essa espécie, ela tem uma gama maior de hospedeiras, ela se alimenta de mais diferentes espécies, daninhas ou cultivadas. Ela é mais eficiente, então tínhamos espécies locais aqui no Brasil e, na verdade, em vários lugares do mundo isso aconteceu também, e que essa nova espécie, ela acabou predominando no ambiente por ser mais eficiente, questão, às vezes, de resistência também a inseticidas. E, então, com isso, esses begomovírus, onde existe mosca branca, praticamente, existe begomovírus e uma infinidade de famílias e espécies de plantas são afetadas por essas viroses. De uma certa maneira, talvez seja uma curiosidade para muitos, qual a função da mosca na questão do bioma, na questão de um meio ambiente? Bom, no caso, lembrando que a mosca branca, né, não é uma mosca, não, né? não. Seria o quê? Uma espécie de percevejo, de pulga, sei lá, como seria? Não é nada disso, mas é mais próximo de um percevejo do que de uma mosca, na verdade, né? Ele é um inseto da ordem hemíptera, é um hemíptero. Uma família Aleiródide, então tem diversas espécies, algumas são bem importantes e menos ainda, algumas poucas transmitem viroses. Mas né? ela cumpre algum tipo de função? Ela faz uma diferença? Exemplo, a extinção completa de uma mosca branca, por exemplo, traria algum tipo de efeito? Bom, falando de uma maneira bem geral, né, a ecologia de uma maneira geral não é um ponto forte meu, mas na cadeia alimentar, né, todos os organismos estão constante alguma importância. Né? Nós temos uma série de insetos que se alimentam de mosca branca, são predadores naturais, então são chamados de inimigos naturais, e que essas espécies, além de se alimentar de mosca branca, se alimentam também de outros artrópodes pequenos que causam problemas em plantas. E supondo, né, que a mosca branca não exista mais, pode causar um desequilíbrio, né, interferir nessas espécies que são benéficas para os agroecossistemas, os ecossistemas de uma maneira geral, porque elas podem ter mais dificuldade de se estabelecer e outras pragas podem acabar prevalecendo devido a isso. É uma hipótese. Voltando um pouco para o estudo, quais os sintomas que dá para perceber na questão dessa infecção? Bom, os sintomas indicativos de infecção por begomovírus são mosaico. O mosaico seriam, né, padrões de colorações mais claras e mais escuras, por exemplo, um verde mais claro com um verde mais escuro, que o verde mais claro seria a parte afetada, né, propriamente dita, chegando até amarelo. Então, nós temos o mosaico dourado do feijoeiro, né? Nós temos uma grande área da folha que fica amarelada. Com isso, você perde a área fotossintética, né? Então, você reduz a fotossíntese, consequentemente, reduz a produtividade dessa cultura. Nós temos também, como você me perguntou antes, né? Debilita. Então, nós temos o sintoma de nanismo. As plantas podem crescer menos. Nós temos problemas de enrolamento foliar, deformações foliares diversas, mas em algumas begomoviroses as folhas se enrolam para cima ou para baixo, e também você perde a área fotossintética com isso. Enfim,
nós temos alguns sintomas mais indicativos, seriam mais esses, um amarelecimento, mosaico, né, e deformações foliares e nanismo. Mas por que estudos sobre a diversidade e a estrutura genética da população de begomovírus têm ajudado a entender as forças evolutivas sobre esses patógenos em condições de campo? Bom, esse foi o meu trabalho, né? Nós buscamos avaliar a estrutura genética de uma espécie de begomovírus e a diversidade, né? A variabilidade genética de begomovírus. Então, quando você faz esse tipo de trabalho, você avalia essa variabilidade e você avalia como ela se distribui, né, entre as populações ou subpopulações virais. Então, quando eu falo de estrutura genética, para dar um exemplo, nós temos grupos de vírus que são geneticamente distintos, dentro da mesma espécie, então são subpopulações dessa mesma espécie, que elas se diferenciam de acordo com a localização geográfica. Elas evoluem de uma maneira um pouco diferente. E isso, né, isso significa que eles têm um background genético um pouco diferente, e isso pode interferir no manejo da doença. Nós podemos ter uma planta que é resistente a uma subpopulação, a um background genético X, mas que outra subpopulação é mais eficiente, né? Então, esse tipo de estudo, ele ajuda a entender exatamente isso, né? Como é que esse vírus evolui. Nós avaliamos se ocorrem muitas mutações, se ocorrem eventos de recombinação, vários mecanismos moleculares que acabam por promover essa evolução. Então, nós queremos entender, fazendo várias análises para entender essa evolução. Então, sendo assim, esse tipo de trabalho, que é um trabalho, uma área forte dentro da pesquisa com begomovírus, ajuda a entender dessa forma, como esses vírus estão evoluindo, e isso, né, pode nos ajudar a desenvolver estratégias de controle. É possível hoje avaliar, chegar a uma conclusão de por que este vírus se proliferou tanto nos últimos 20 anos? Sim, nos últimos 20 anos, 20, 25, esses vírus, eles passaram a ser muito mais detectados, tiveram a incidência aumentada, a importância econômica aumentada, uma ampliação da sua distribuição geográfica e surgimento de novas espécies. Então, sendo assim, eles são considerados um grupo de vírus emergentes. Então, são vírus emergentes. Isso se deve, no fator principal, ao vetor, né? A diferentes espécies de mosca branca que têm se proliferado, se distribuído mais amplamente, e com isso causando, né, uma ampliação dessa quantidade de espécies também de begomovírus, causando problema. Então, nos últimos 20 anos, que passaram a ser mais identificadas. Nós também tivemos uma evolução metodológica na clonagem, no sequenciamento desses genomas virais. Então, isso também ajudou na detecção, na questão da detecção desses vírus, por isso tantas novas espécies têm sido relatadas. Quando se pensa que grupos como o da UFAO, do SECA, têm trabalhado tão fortemente nesse campo, até decodificando nesse caso, a gente pode pensar num futuro, geralmente quando a gente fala na ciência social, se fala na utopia. Existe algum tipo de utopia desejada por grupos de pesquisas, como que você faz parte? O tipo de pesquisa que eu fiz é um pouco mais básica, então dá mais são informações para... No meu caso, não trabalho diretamente com o controle. Lógico que a gente quer conhecer bem o patógeno para poder um dia, quem sabe, conseguir manejar essa doença no campo com eficiência, como alguns exemplos acabam acontecendo, né? Mas uma utopia seria, e realmente é muito utópico, que as begomoviroses não causassem os prejuízos que causam hoje em culturas tão importantes no mundo. Quando se busca isso, se corre também o risco de uma pesquisa dessa, de uma busca de controle biológico, de sair pela culatra, o tiro?
É por isso que é tão difícil e demora tanto, né? A Embrapa, depois de uns 20 anos de pesquisa, estava pronta para liberar uma espécie uma variedade transgênica de feijão. E só que, claro, são inúmeros testes que tem que ser feitos, tem que comprovar que essa espécie não vai ter um impacto, né, nas outras cultivares, no meio ambiente. Então, são muitos cuidados que são tomados e que, infelizmente, quando acharam que ela estava pronta, acaba se descobrindo uma outra virose que acaba infectando esse feijão transgênico também. E no caso, o vírus que eu te mencionei, que tornou-se prevalente aqui em Alagoas nos feijoeiros, né, e em outras leguminosas, o feijão transgênico ele não tem resistência. Então, é um problema a se considerar. Uma pesquisa de uma vida toda pode cair com a mutação genética, né? Não tão simples assim, eventos tão pontuais, mas sim, como os vírus evoluem muito rápido, então imagina-se que uma pesquisa de 20 anos, né, talvez em 5 anos, 10 anos de cultivo no campo, esses vírus evoluem e vão chegar a quebrar essa resistência. Há planos, esse é um estudo de mestrado, há planos para evoluir algum tipo dessa pesquisa ou mudar de pesquisa, Adson? Bom, nós temos planos, né, de continuar a pesquisa com esse vírus. Ele tem umas características interessantes, a espécie CNMLDV, e a ideia é que continuemos trabalhando com ele, ampliando a nossa área de pesquisa, vendo esses vírus em outros estados. Ele é um vírus que infecta uma planta, que é o Cnidosculus, Cnidosculus urens, é a cansanção, é uma planta que tem tricomas, pelos urticantes, e é da família Euphorbiaceae. E a mandioca também é da família Euphorbiaceae e é muito plantada no Nordeste, então nós temos um pouco essa preocupação. Então, nós queremos testar se esse vírus ele é patogênico à mandioca, por exemplo, ou outras espécies importantes, né? E, sendo assim, ampliar o conhecimento sobre esse vírus e verificar o quanto ele pode ser um risco, né? Quanto ele tem potencial de causar algum risco. Pois bem, muito obrigado, parabéns pela pesquisa, parabéns Obrigado. ao grupo da UFAL também pela pesquisa. A gente agradece Obrigado também a você pela audiência e estamos esperando uma próxima oportunidade. Até mais.